Agora, trazendo um pouco mais dessa questão, falei aqui um pouquinho antes de você chegar, da notícia dos Estados Unidos, né, do pedido ali do orçamento que Biden está pedindo ao Congresso, né, elevação ali do seu orçamento. Deve ser divulgado hoje o pedido, mas tem algumas fontes que já trazem que um dos pontos ali, de acordo com na Casa Branca, seria aumento ali, um imposto de 25% sobre os bilionários, né? Quase dobraria, inclusive, a taxa de imposto sobre os ganhos de capital, enfim. Eu queria entender a sua visão. Você acha que a proposta, ela é praticamente uma reprise daquele pacote de trilhões que foi feito ali durante a pandemia? Quais as chances do pacote passar com esse imposto mínimo aí de 25% de taxação dos bilionários? Bom, primeiramente, a budget americana, o orçamento dos Estados Unidos apresentado pelo presidente Biden, é um ato político, não é apenas um ato econômico. Tanto é que ele optou por fazer a apresentação desse budget não na Casa Branca, não em Washington, mas na Pensilvânia, na Filadélfia, que é um estado chamado swing voter, é um estado que ora vota republicano, ora vota democrata, então ele é um dos estados mais importantes que mudam de ideia com relação ao cenário político. Ele não tem uma característica ou republicana ou uma característica democrata, como acontece em certos estados. Então ele optou por fazer um ato político. Esse ato político tem dois elementos. Primeiro, um pedido de uma gastança desmedida com o aumento do teto da dívida, que é parecido com o teto de gasto aqui. Eles têm uma meta ou um teto para o endividamento público e ele precisa pedir uma licença para o Congresso para poder honrar os pagamentos e não entrar em default, tá certo? Então, parte do budget tem isso aí. Provavelmente vai ser autorizado o gasto com muita briga no Congresso. Com muita briga no Congresso. É sempre esse show. É um show é como se fosse um cabo de guerra, você tem estridências dos dois lados, os republicanos falando que os democratas são irresponsáveis, mas os Estados Unidos desonrar suas obrigações é um mal muito pior do que aumentar né, o seu índice de endividamento. Pelo outro lado, tem essa questão que é retórica, é uma questão retórica, é uma questão política que o Joe Biden está jogando para a torcida, para a torcida que o elegeu, principalmente o pessoal mais estridente da esquerda, mais radical americana, em que propõe uma taxação de 25% sobre grandes fortunas e o aumento do imposto de ganhos de capital, que chegaria a 39%, passando a ser o mais elevado do mundo. Vamos fazer uma retrospectiva aqui. Os Estados Unidos é o país que mais inova, gera inovação, tecnologias novas do mundo. Grande parte disso vem de investimentos, principalmente investimentos de risco, em venture capital, private equity, que é onde os grandes bilionários, os multimilionários ganham dinheiro. Não é apenas no mercado acionário, mas sim investimento de risco. 100 bilionários e muito ricos que são altamente ativos nesse mercado, onde você multiplica o valor investido por 20, 30, algumas vezes mais de 1000 vezes, né? Você não tem esse fluxo de inovação, você não tem esse fluxo de benesses públicas, porque a inovação acontece e ela permeia por toda a organização da sociedade. São essas empresas que contratam pessoas, são essas pessoas que são contratadas e pagam impostos, principalmente imposto de renda e de consumo. Então, não vejo nenhuma chance de uma agressão para com os muito ricos e muito menos um imposto maior sobre ganhos de capitais. Inclusive, né, acho que esse é um grito de guerra aí, né, já de um certo tempo, né, vou indicar para os progressistas, há anos, né, até taxação dos impostos dos ricos tem sido usado. O próprio Biden já usou anteriormente esse tema, né, esse discurso, e há pesquisas, né, americanas que mostram que acaba sendo aprovada pela grande maioria dos americanos também. Sim, esse é o famoso imposto da inveja. O nome real disso chama o imposto da inveja. Pessoas bem-sucedidas,
elas são vistas de maneira com desdenho, com raiva, com inveja por parte do resto da sociedade, e essas pessoas passam a ser alvos das intenções do Robin Hood. Não tem outro jeito de chamar isso. Só que existe um outro lado, né, que é o lado oculto da Lua, que sem esses muito ricos que investem em grandes investimentos, grandes projetos, esses projetos acabam levando à criação de grandes empresas com soluções incríveis para toda a sociedade. Essas pessoas são empregadas, essas pessoas pagam impostos, essas pessoas têm vidas melhores. Então, é do dinheiro feito por pessoas extremamente bem-sucedidas, não do governo, mas por parte de pessoas muito bem-sucedidas, que tudo de bem, tudo de bom numa sociedade acaba acontecendo. É bom para uma sociedade ter níveis diferentes, né? Não é bom você ter níveis do lado da pobreza muito pesados, né? Mas é importante que numa sociedade liberal, capitalista, de economia de mercado, existam pessoas que tenham muito mais dinheiro do que as outras, contanto que as outras pessoas tenham dinheiro suficiente para conseguir viver e levar uma vida que seja boa, né? Então, o que eu vejo é uma maneira de mostrar para as pessoas, os progressistas, a esquerda mais estridente americana, que eu estou preocupado com essa causa, mas a chance de algo assim passar... O imposto bilionários é zero chance, pode ser até que haja um aumento marginal em ganho de capital. Eu não aposto muito nisso e a barganha vai ser, a gente aprova o aumento do teto de gasto, você esquece de novos impostos. Jogo político, né? Não só Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar é assim.